Bem-vindo à aula completa do módulo 5 da Masterclass, Avaliação Sistêmica em Risco. Aqui você passa de testador de prompts a avaliador de sistemas críticos. O prompt deixa de ser só texto e vira superfície de risco. 6 tópicos: avaliação sistêmica, risco, prompt injection, auditoria, observabilidade e incidentes. Tópico 1: avaliação sistêmica de comportamento. 4 dimensões guiam a avaliação. Consistência: o sistema produz outputs similares para inputs similares com variância aceitável? Coerência: os outputs de partes diferentes do sistema são compatíveis entre si? Degradação graciosa: como ele se comporta em edge cases e sob estresse? E alinhamento: o comportamento observado corresponde à intenção de design? E 4 métodos avaliam em escala. Eval sets automatizados, suítes de teste que rodam continuamente. Red teaming, tentativas deliberadas de quebrar o sistema. Shadow testing, rodar o sistema novo em paralelo comparando com o baseline em produção. E A/B testing comportamental, medir o impacto real de uma mudança de prompt antes de adotá-la para todos. Tópico 2: risco operacional e cognitivo. A matriz de riscos tem 4 tipos. Operacional: rate limites, latência, custo, mitigado com throttling, cache e budgets. Cognitivo: alucinação, viés, inconsistência, mitigado com growth, invalidação e guardrails. Reputacional: outputs ofensivos, erros públicos, mitigado com filtros de conteúdo e revisão humana. E compliance: vazamento de dados, discriminação, mitigado com mascaramento de dados e teste de viés. E calibre o controle pela severidade. Alta severidade: decisões automatizadas e reversíveis, acesso a dados sensíveis, ações financeiras ou legais, comunicação externa automatizada. Baixa severidade: sugestões internas revisáveis, análise de dados agregados, rascunhos com aprovação humana, ferramentas de produtividade pessoal. Quanto maior a severidade, mais controle e supervisão. Tópico 3: prompt injection em nível arquitetural. Os vetores de ataque. Direct injection: input malicioso direto no prompt do usuário. Indirect injection: um payload escondido em dados que o sistema processa, como documentos, e-mails ou páginas web. Cross-agent injection: um agente comprometido injeta payloads em outros via os seus outputs. E persistência ataque: um payload armazenado na memória ou no histórico que afeta sessões futuras. As defesas arquiteturais: separação de privilégios com níveis de acesso diferentes por prompt, sanitização do input antes de incluí-lo, validação do output antes de executar qualquer ação, isolamento de contexto entre usuários e fontes, e canary tokens para detectar quando instruções de sistema vazam. Mas eis a realidade incômoda: não existe defesa perfeita contra a injection. Toda mitigação reduz o risco, não elimina. Por isso, assuma que a injection pode acontecer e projete o sistema para limitar o dano possível, o blast radius. Tópico 4: auditoria de decisões. Para cada decisão, registre o input que a disparou, o prompt e o contexto usados, o output bruto do modelo e as transformações aplicadas, e a ação resultante. Mais os metadados essenciais: timestamp preciso, versão do modelo, versão do prompt ou skill, ID de correlação e quem iniciou. A auditoria não é só sobre o que aconteceu, é sobre o porquê. Há 3 níveis de audit logging. Mínimo: input, output e timestamp, suficiente para debugging básico. Padrão: acrescenta ao prompt completo as versões e os metadados para compliance. E completo: acrescenta o chain of thought e as alternativas consideradas para investigações a fundo. Lembre que o raciocínio facilita a explicabilidade, mas aumenta custo e latência. Tópico 5: observabilidade estratégica. 4 pilares de observabilidade. Métricas tradicionais: latência, throughput, taxa de erro, custo por request. Métricas de qualidade: relevância, completude, precisão, aderência ao tom. Métricas de comportamento: taxa de recusa, taxa de alucinação, disparos de safety. E métricas de negócio: taxa de conclusão de tarefa, satisfação do usuário, taxa de escalação. E distinga 2 tipos de sinal:
Alerte imediatamente para violação de safety, picos anormais de custo, taxa de erro acima do limite, possível vazamento de dados. Monitore como tendência o drift de qualidade ao longo do tempo, mudanças nos padrões de uso, a degradação gradual de performance, a evolução da distribuição dos inputs. E projete dashboards em níveis operacional, de produto e executivo, cada um com a sua granularidade. Tópico 6. Incidentes e resposta a falhas. O rumbo de resposta tem uma sequência. Detectar, os alertas disparam ou chegam um reporte de triagem, classificar a severidade e o escopo, conter, desabilitar a feature, dar rollback no prompt, ativar o fallback, investigar, analisar logs, reproduzir e achar a causa raiz, remediar, aplicar o fix, testar em staging, fazer deploy gradual, comunicar aos stakeholders, e o post-mortem, documentar e implementar melhorias. Classifique os incidentes por severidade, de P1 crítico a P4 baixo. E prepare-se de forma proativa. Tenha fallbacks prontos, versões simplificadas que sempre funcionam. Feature flags para desligar features sem deploy, rollback automatizado, voltando à versão anterior com um comando, e templates de comunicação pré-aprovados. Um erro comum: não trate incidente de LLM como bug de software. A causa raiz pode ser uma mudança no modelo do provider, um shift na distribuição de inputs, ou a interação entre prompts. Debugging aqui exige um raciocínio diferente. Isso é conteúdo do inema.club. Acesse inema.club.